Oi, pessoal! Olha só a chimia zona aqui, né? Então, chegou o grande dia de explicar para o pessoal na chimia como faz para trazer essas delícias, essas gostosuras que a gente não tem como ficar sem na nossa vida, né, chimia, para a Europa ou para levar para os Estados Unidos ou para algum lugar do mundo. Primeiríssimo lugar, decidiu que vai levar os pets, né? O cachorro, o gato ou os furões que eles também aceitam. Então, em primeiro lugar, precisa ser com antecedência de pelo menos 5 meses antes da viagem providenciar os documentos. É isso que precisa ser feito. E quais são os documentos? Então, pegar a carteirinha de vacinação do seu pet, né? E ver se todas as vacinas estão em dia. E ver se, além das vacinas, elas estão em dia, né? Fristiquizão. Se está também em dia os vermífugos, né? Tudo que você precisar para carrapato, se tudo isso vai estar lá em dia na carteirinha do seu pet. Feito isso, primeiro lugar também que você precisa fazer com essa carteirinha é procurar um lugar de referência na sua cidade que façam aplicando a vacina da raiva, porque primeiro veio o microchip, aplicou a vacina da raiva, então você vai pedir para fazer a sorologia. Isso é necessário para fazer a viagem também para a Europa. E aí a sorologia não é todos os hospitais que aceitam fazer a coleta do material. Esse material é encaminhado para um laboratório em São Paulo e aí ele leva pelo menos 30 dias após a coleta para esse exame ficar pronto. Este é o exame que vai identificar que o seu cachorro, que o seu gato, né, eu não sei do furão, porque eu não trouxe um furão, mas que o seu cachorro e o seu gato não tem raiva, porque a Europa já está erradicada. Então não pode vir um animal que tenha raiva. Então é esse daqui que precisa ser feito. Este exame custa em torno de R$ 1.000 e tem que ser pago à vista. Os laboratórios, as clínicas não os laboratórios não, os hospitais, né? Eles não aceitam o pagamento parcelado ou então em cartão de crédito ou em cheque. É sempre à vista, tá? Mas isso na sua cidade você vai procurar qual é o hospital que vai fazer a coleta para você receber o certificado. 30 dias depois da coleta você recebe o certificado. E depois que recebeu o certificado, com o microchip, certificado, tudo isso é anotado lá na carteirinha de vacinação, né? A identificação do código do microchip do seu cachorro, do seu gato. Você precisa fazer a noventena, que são pelo menos 3 meses que o cachorro tem que ficar no Brasil. Então não pode sair do Brasil para ir para outro lugar por pelo menos 3 meses. É isso. Aí que começa o negócio antes de viajar, que é muito estressante antes de viajar, com pelo menos no máximo 10 dias antes de viajar e no mínimo 2 dias antes de viajar, você vai providenciar o CVI. O que é o CVI? Certificado de Viagem Internacional. E aí você precisa disso para levar o cachorro, ou o gato ou o furão para ir tanto para os Estados Unidos como também para a Europa, tá? Ou para a África, algum lugar, você vai precisar do CVI. E aí, o que você precisa para poder fazer, para poder conseguir a emissão do CVI, que é um fiscal do Ministério da Agricultura que vai fazer para você? Precisa ter a carteirinha de vacinação, tirar, né, a carteirinha tá aqui, todas as vacinas em dia, tem que tirar cópias autenticadas da carteirinha de vacinação de todas, de tudo onde estão as vacinas, os vermífugos, tudo aqui. Não precisa ser da parte que tá em branca, mas só daquilo que estiver com as vacinas, né? Precisa tirar cópia de tudo isso, precisa ser autenticada, porque quando eu cheguei lá disseram que não precisava, que precisava, e no site dizia do Ministério da Agricultura que não precisava. Então tira a cópia autenticada de todas as carteirinhas ali que você tiver, 1, 2, 3, quantas você tiver do seu animal de estimação. E aí você vai preencher um formulário que está dentro do site do Ministério da Agricultura, vai anexar também uma cópia autenticada do microchip que foi colocado no seu cachorro lá ou no seu gato.
você vai fazer também o anexo lá do exame, né, que ficou pronto, o exame laboratorial da raiva, e aí você vai pedir para o veterinário, vai lá numa consulta com o veterinário e vai pedir um atestado veterinário que tem que ser igualzinho que está lá dentro do site do Ministério da Agricultura. Basta chegar no veterinário que o seu cãozinho, que o seu gatinho vai e dizer para ele que você precisa de um atestado para uma viagem internacional. Ele já sabe, ele já tem um modelo pronto ou tira de dentro do site do Ministério da Agricultura, né? Feito isso, você vai levar todos esses documentos, voltando a falar, todos eles também com cópia autenticada, e você vai procurar qual é o Ministério da Agricultura que vai ter uma fiscalização mais perto da sua residência. Em Santa Catarina, vai ter no aeroporto de Florianópolis, vai ter o Ministério da Agricultura, que é a Vigiagro, vai ser pertinho do porto, em Itajaí. E vai ter, eu acho que é isso, né? Não sei se Chapecó também tem, mas eu sei desses dois lugares que tem. Ou quem mora perto de Blumenau, por exemplo, nas redondezas em Curitiba, também é muito fácil para se fazer. Com todos esses documentos que eu te orientei, você vai lá e dá entrada no CVI. Lembrando, só pode ser feito 10 dias antes da sua viagem, no máximo 10 dias e também, ou então, no mínimo, só pode ser feito com no mínimo 2 dias antes de viajar e no máximo 10 dias antes de viajar. Lembrando, olha o pulo do gato que eu quero te dar, porque se você deixar para pegar o atestado do veterinário e procurar 10 dias antes de viajar, fazer esse CVI, já pensou se você vai viajar, digamos, no dia 25 e vai atrás de toda a documentação e deixa tudo pronto no dia 15? E se no dia 25, na hora de viajar, acontece um imprevisto na aeronave e você vai viajar somente no dia 26? Então, pense sempre sobre isso antes. Deixe uns dias, por exemplo, se você vai viajar no dia 25, faça toda a sua documentação lá pelo dia 19, talvez, um pouco mais em cima da hora, não tão em cima da hora para ter uma sobrinha de tempo, né? Mas talvez ali pelo dia 18, 19 para você fazer, para você ter uns dias a mais, se caso aconteça um problema com algum documento, dá tempo de correr atrás, mas também não deixando um prazo que se você precisar dormir no aeroporto, acontecer algum imprevisto na sua viagem, tem ainda 10 dias o atestado do veterinário, tá? O que é o CVI, né? O Certificado de Viagem Internacional, que seria nada mais, nada menos um resumo de tudo que o seu cachorro, o seu gatinho tem, né? Que não tem a raiva, o vírus, foi feito o exame, qual é o número do microchip e detalhes. Tem que prestar muita atenção nessa parte da frente para ver se está tudo bem certinho. Por quê? Porque aqui no nosso, esse daqui da Chimia, né? Nós temos a Chimia e o Fristic, que são os nossos dois cãezinhos. E aí o que aconteceu? No caso dela, até ainda o veterinário acabou fazendo um atestado veterinário, né? Na semana que iríamos viajar, acabou fazendo e colocou a data errada do nascimento dela. A data tem que ser tudo certinho. A data do que tá ali no certificado do microchip, tá? É a data do nascimento do seu cachorro, tem que ser a mesma data de nascimento da carteirinha de vacinação, tá? Da carteirinha de vacinação dentro tem que ser a mesma data e tem que ser a mesma data que tá aqui. E da Chimia foi colocado errado na hora de fazer o CVI, nós não olhamos isso. O dela colocaram que ela nasceu em 2018, ela nasceu em 2017. E nós só olhamos isso com toda essa confusão, mudança de domicílio, malas por fazer, saindo de uma casa, né? Que tinha um monte de coisa para limpar, para a gente colocar a casa para alugar. Só vimos isso quando nós chegamos no aeroporto de Lisboa. Nós estamos morando hoje na cidade do Porto, né, nas dependências do Porto, em Portugal. Lembrando também que você precisa mandar com todos esses documentos, digitalizar e mandar um e-mail para o aeroporto do seu destino. Chegamos em Lisboa, então nós enviamos um e-mail para o veterinário do aeroporto de Lisboa. Isso tudo você vai encontrar dentro do site, como que faz para você... o e-mail, para você acessar o e-mail do Ministério da Agricultura daquele país aonde você está chegando. Então, cuidar com essas informações que elas têm que ficar todas certinhas.
Chegando no aeroporto, né, você já vai ter agendado um horário, vai dizer nesse e-mail que horas que vai chegar o teu avião, qual é o número do voo, né? Isso tem que ser enviado com no mínimo 48 horas, né, de antecedência para o veterinário do aeroporto ficar lá de prontidão e te esperar. Tem que pagar um valor, no caso, entrando 1 a 2 cachorros aqui no porto que nós entramos, né? Que nós chegamos em Lisboa, acabou dando um probleminha no erro na documentação da Chimia e pediram para entrarmos então novamente com eles aqui no porto, né? E aí, o que aconteceu também? Tinha me perdido. Acontece. E aí tem que pagar uma taxa, que é de 80 euros. Você pode pagar no cartão de crédito, no débito, né? Se você já for desse país, tiver cartão de débito, uma conta bancária aqui no país, ou então em dinheiro, né? Se você pagar no cartão de crédito é melhor ainda, porque já sai como recibo. No caso da Chimia, como o CVI dela estava errada a data de nascimento, mas era um documento oficial do Ministério da Agricultura, eles erraram. Então, eles me deram o prazo de 3 dias úteis para procurar um veterinário aqui na cidade que fizesse esse passaporte, que é o passaporte internacional, né, da União Europeia e que a Chimia já tem, o Free Stick ainda não, né? E o que vai ter nesse passaporte para ela ficar legalizada, já que o CVI dela estava incorreto? Os dados, com os dados do microchip, né, o endereço onde nós residimos, e aqui vai estar constando que ela não tem nenhum vírus, que está tudo em dia na carteirinha dela, né, e que foi feita a sorologia lá naquele exame. Aqui mais um também, né, enfim, né, são vários que a veterinária vai colocar aqui o certificado e ela vai assinar, né? Então, para vocês saberem aqui também, ela colocou que o animal, né, não apresentava nenhuma doença e passou aqui no porto por uma consulta. Eu paguei 44 euros nesse novo passaporte dela, porque eram 29 euros a consulta e o restante foi a emissão do passaporte, que é feito imediatamente na hora em que você procurar um veterinário. Fala um pouquinho sobre as caixinhas, né? As caixinhas do meio de transporte, então cada empresa aérea vai ter a quantidade de quilos que o cachorro pode pesar e também o tamanho da caixinha. Ficamos um pouco desesperados porque a nossa caixinha não se enquadrava bem ao tamanho, né, da companhia aérea, mas deu tudo certo. O peso dos pets também deu tudo certinho, ninguém pesou, não olharam, é só uma companhia aérea que olhou o tamanho da caixa, mas estava dentro dos parâmetros deles. Nós é que medimos em casa e achamos que também não estava tão nos parâmetros assim, mas estava. E eles vieram nos nossos pés. A Chimia não me incomodou em absolutamente nada. Nós levamos as guias, soltamos eles no aeroporto, no lado de fora, em Guarulhos, para caminharem um pouquinho, né, para fazer as suas necessidades fisiológicas. E aí eu também comprei um complemento alimentar, porque são 2 Yorkshires, eles têm problemas de açúcar no sangue, né? Então eles não podem ficar muitas horas sem comer. Mas isso é algo que você tem que procurar no veterinário, que o seu pet sempre procura ir. E da caixinha também, cada companhia aérea vai ser um valor do peso que o seu animal pode ter e um tamanho da caixinha. É importante que ela seja maleável, sabe? Que ela possa se dobrar para ela ir debaixo do banco nos seus pés. O Free Stick incomodou um pouquinho na nossa viagem, e era fome que o coitadinho sentia. Então eu levei ele pro final da aeronave, dei um pouquinho de comida para ele, um pouquinho de água, e ele voltou né, para a caixinha de novo, né? Eu soltei ele um pouquinho da caixinha lá atrás. Só que também ele ficava chorando, dando umas resmungadinhas, porque é obrigatório colocar uma fralda descartável, né, dos pets. Não é uma fralda, é esses tapetes higiênicos, né, para forrar onde eles vão deitados durante toda a viagem. E ele fez 3 xixizinhos, então ele estava um pouquinho desconfortável, porque ele não faz xixi na cama onde ele dorme, e aquela era a cama dele naquele momento da viagem. E aí ele estava desconfortável e deu umas choradinhas, mas não foi nada demais, tá? Claro, daria para dar um Dramin para eles dormirem, né, dependendo do peso deles, seria, né, a dosagem correta, mas nós não oferecemos isso porque também pode dar o efeito contrário. É isso. Se vocês tiverem alguma dúvida e que eu possa orientá-los e ajudá-los, estou